Então, meus amigos, vamos falar sobre as eleições americanas e queria dar boas-vindas a você que está aqui no nosso canal. E vamos falar, quem vai ganhar essa eleição? É o Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, ou a Kamala Harris, que é a atual vice-presidente do Joe Biden, que por sua vez foi vice-presidente do Obama. Então, pessoal, primeiro a gente precisa entender que aqui nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos. Você tem os republicanos, que é o partido do Donald Trump, que seria a direita americana, e você tem os democratas, que é o partido do Biden, da Kamala Harris, do Bill Clinton. Esses seriam a esquerda dos Estados Unidos. Tá? Então, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, vamos lembrar que na última eleição, que foi em 2020, aqui também ocorre nos Estados Unidos eleição igual ao Brasil, de 4 em 4 anos, e em 2020, o Joe Biden foi no auge da pandemia, aquela eleição que você votava por cartas e tudo mais, e o Joe Biden, ele teria tido 81 milhões de votos, seria o recorde, né, o mais votado da história, e o Donald Trump teve 74 milhões de votos. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa muito esquisita, de alguns estados democratas, como é o caso da Califórnia, por exemplo, que as pessoas votam até sem documento, né? Então existe muitos questionamentos de americanos mais conservadores que são contra essas regras. Agora, os Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque muitas coisas acontecem, existem legislações específicas de estado para estado, diferente do Brasil, que é um país que tem um poder mais centralizado. Mas vamos entender mais algumas coisas. Por exemplo, em 2020, existiu uma campanha mundial da mídia para desgastar a imagem do Donald Trump. Isso hoje em dia existe também, mas ela não está com a mesma força. Por exemplo, o próprio Twitter, ele bloqueava muitas postagens do Donald Trump e ele chegou até a tirar o Twitter do Donald Trump, o perfil dele do ar, com milhões de seguidores. E o Twitter era o que o Donald Trump utilizava para se comunicar com seus seguidores, foi tirado do ar, ele sendo o presidente dos Estados Unidos, ou seja, sendo a pessoa mais poderosa do mundo, e tiraram, né, a sua página, foi banida. Tá? E esse cenário mudou um pouco porque o Elon Musk, ele comprou o Twitter, que hoje em dia se chama X, e o Elon Musk é um apoiador aberto da campanha Donald Trump, inclusive é um dos maiores financiadores da campanha Donald Trump. Uma outra figura muito importante é o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que a Meta é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e ele mesmo reconheceu que em 2020 a sua rede estava com um viés muito progressista, e ele até agora, e hoje em dia ele diz até que é um admirador do Donald Trump, diz que as suas redes serão neutras nessa campanha. Isso aí é uma coisa que você já balanceia de maneira mais diferente, tá? Então, aqui nos Estados Unidos tem uma outra coisa que é muito forte, que são as casas de apostas, tá? Então, como estão as casas de apostas aqui nos Estados Unidos hoje? Você está com 55% dando vitória ao Trump e 43,9% dando a vitória para Kamala Harris. Então, a gente precisa também entender, também tem essa questão da casa de apostas que está pendendo um pouco para o Donald Trump. E os Estados Unidos é diferente do Brasil, não é quem tem mais votos, mas é a questão dos colégios eleitorais, é a soma dos votos dos delegados dos colégios eleitorais. Então é um pouco diferente do que a gente conhece no Brasil. E existem estados que são mais conservadores, estados mais progressistas, e alguns estados eles se posicionam cada eleição de uma maneira. Um estado muito importante que tem aqui é a Pensilvânia. A Pensilvânia é como se fosse Minas Gerais do Brasil, né? Um estado que muitas vezes define as eleições. E foi na Pensilvânia que o Donald Trump levou aquele tiro na sua orelha, e eles voltaram lá na Pensilvânia para fazer um outro comício, e foi nesse comício que o Elon Musk estava lá junto e declarou seu apoio abertamente ao Donald Trump. Aqui na Flórida, onde eu moro, eu realmente vejo muito mais adesivos nos carros, bandeiras, é incomparável. A cada 10 que você vê do Trump, você vê meia bandeira da Kamala Harris. É muito difícil você ver
isso aqui no estado da Flórida. É claro que se você for em outros estados, como é o caso da Califórnia, Nova York, você vai ver um posicionamento mais para os democratas, que é a esquerda americana. A esquerda americana, você tem aqui nos Estados Unidos que eles chamam de establishment, né, que é todo esse poder estatal que estaria apoiando, eles sempre apoiam os democratas, que seria, no caso, os eleitores da Kamala Harris, né? Então, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma eleição aqui disputada, mas aparentemente a gente está vendo que está tendendo um pouco mais para o Donald Trump. Inclusive, se eu pudesse votar aqui nos Estados Unidos, eu também votaria sem dúvida nenhuma no Donald Trump. E essa eleição nos Estados Unidos ela influencia o mundo inteiro. Por exemplo, se você me perguntar se o Bolsonaro vai estar elegível em 2026, eu digo a vocês, depende muito da eleição dos Estados Unidos. Depende muito da pressão internacional que vai acontecer no Brasil. Todo mundo sabe da popularidade que o Bolsonaro tem e das suas grandes chances de vencer uma eleição no Brasil. Só que, se você não tiver pressão internacional, ele vai continuar inelegível. A gente não pode achar que o STF vai mudar a decisão que vem do Tribunal Eleitoral. Agora, está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, né, o relator é o ministro Luiz Fux, mas depende muito da pressão internacional, muito da pressão internacional. É óbvio que se eles entenderem que eles vão ficar, eles não vão ficar bem com a opinião pública internacional, esses ministros, é claro que eles vão tender a votar para autorizar o Bolsonaro a participar das eleições, e aí ele provavelmente é o favorito. Se ele estiver elegível, ele é o favorito nas eleições do Brasil, mas sem pressão internacional, eu acho que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então isso é importante aí para quem é conservador, quem é de direita no Brasil, e quer ver o Bolsonaro nas urnas, sendo candidato em 2026, é importante que o Trump vença nos Estados Unidos. Nada é mais importante do que essa eleição americana para a situação do Bolsonaro no Brasil. Então valeu, pessoal, peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Alexandre Zibenberg, tá aqui, ó. Um grande abraço a todos.